Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida. É com muita satisfação que nós começamos mais uma vez o programa Conectando, aqui na TV Mar. Você também pode acompanhar no YouTube, Programa Conectando. E assim a gente vai compondo, né, essas informações, trazendo pessoas interessantes, conversas que vão sempre trazer algum tipo de informação útil para a gente. E você que está nos vendo aí pode participar mandando a sua sugestão de pauta lá mesmo no nosso YouTube ou através do meu Instagram, @edjanemelo, Demudo Melo com 2 L's. Nós estamos super bem acompanhados aqui com a Med Rádios. Med Rádios é um complexo médico hospitalar que fica na Gruta de Lourdes. Então a Med Rádios tem parque de diagnóstico, tem centro de tratamento de câncer e também tem um hospital geral, moderno e completo, para cirurgias em geral e internamentos. Med Rádios e você, juntos pela vida. Estamos juntos também com a Agência Paradise. Você quer fazer um site? Uma arte bem elaborada? Uma landing page? Agência Paradise. E estamos aqui no Petit Sucre, na Avenida Amélia Rosa, na Jatiuca, esse lugar super agradável, um restaurante super acolhedor. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito querida, eu acabei de conhecer, mas ela é querida pela causa que ela representa. Nós respeitamos muito as pessoas desse instituto. Eu estou recebendo aqui hoje a Neila Sabino, do Instituto Amor 21. Tá? Que vai falar com a gente um pouco a respeito do trabalho desenvolvido por esse instituto. Quando a gente fala Amor 21, eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo já imaginam do que se trata, já liga com o cromossomo, com o número 21, não é, Neila? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Edjane, é um prazer estar aqui falando com você sobre esse tema que há 9 anos faz parte da nossa vida de forma muito intensa e a gente sempre aproveita todos os canais para estar falando porque é muito importante falar sobre esse tema que nem sempre as pessoas conhecem, nem sempre as pessoas se aproximam e sempre que a gente tem a oportunidade é muito bom. Então, muito obrigada pelo convite. Olha só, gente, nós vamos conversar aqui a respeito do trabalho realizado que o Instituto Amor 21 faz junto às pessoas com síndrome de Down. E aí nós ouvimos a Neila falar assim, há 9 anos essa realidade faz parte da nossa vida e eu imagino que seja o quê? Há 9 anos ela recebeu uma preciosidade, é isso, Neila? Exatamente. Há 9 anos eu ganhei meu filho, né? Então o Arthur, ele realizou o grande sonho da minha vida de ser mãe. E aí ele veio com essa surpresa, né, de ter a síndrome de Down, né? Então, para nós foi, de fato, um susto no momento do diagnóstico, mas a gente sempre lembra essa história com muita emoção ainda e fazendo um adendo, né, de que não precisaria ser um susto tão grande se essa notícia fosse dada com mais empatia, com mais amor, né, com mais sensibilidade de quem está dando, que geralmente é um profissional de saúde que meio que despreparado dá notícia assim para os pais, como se fosse algo que não é muito comum. Não comum, não é tão comum. Sim. Mas além disso, é como se fosse algo que fosse realmente drástico na vida dos pais, né? E isso é muito pesado, assim, para quem recebe essa notícia. Olha só, eu não convivi tão de perto assim com essa realidade, mas nós temos amigos que têm filhos com síndrome de Down. E se eu puder traduzir, eu vou dizer que a pessoa recebeu um filho que vai te oferecer uma dose maior de amor. A impressão que dá é que eles são mais amorosos. A gente sabe que deve ter um desafio ou outro no meio do caminho, e eu quero inclusive saber a respeito disso, mas de um modo geral a gente vê um grudinho de amor, né? Assim? A maioria sim, né? Então a depender de como essa família acolhe essa criança, acolhe essa informação e começa a dar conta dos desafios que se apresentam, né? Essa história vai ser muito bem sucedida, né? E vai ser uma sucessão de desenvolvimento para a pessoa que recebeu, para a família e para aquele serzinho, né, que a gente está lá cheio de amor para dar, porque é um filho, todo mundo precisa, né, desse momento inicial de vínculo, de formação, desse afeto que é tão importante para o desenvolvimento do ser humano mesmo. E a questão da síndrome vem realmente com outras questões que a gente precisa conhecer e dar conta, né? Mas eu torno a dizer que não precisa ser um peso para a vida das pessoas, porque a gente precisa entender que cada um vem para esse mundo
exercer sua missão divina, né? Eu acredito muito nisso, e que a depender da estrutura que ele encontra, isso vai ser mais fácil ou não. E aí a gente precisa, enquanto pais, acolher essa pessoinha, né? E conduzi-la ao longo da vida. E o desafio é que a pessoa com síndrome de Down, por ter esse cromossomozinho, que algumas pessoas chamam de cromossomo do amor, eu costumo brincar, que ele não é muito amoroso não, porque causa uma bagunça no desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down, que a gente precisa dar conta para que ele consiga desenvolver, né, atingir os marcos iniciais do desenvolvimento da criança, sustentar um pescocinho, sustentar o tronco, sentar, tudo é um desafio. Então os pais começam a acompanhar melhor isso do que quando a criança não tem nada. Então a criança meio que ela nasce e vai acontecendo as coisas, quando você vê o menino tá correndo, andando. Então, na verdade, pais com filhos com síndrome de Down, eles observam os pormenores, detalhe, tintim por tintim, como a gente fala no pessoal, assim, na prática. Exato. Deixa eu perguntar uma coisa para a Neila aqui. Neila, quando que o trabalho do Amor 21 entra na vida dessas pessoas? O Amor 21 surge da necessidade do acolhimento, né? Como eu falei, existe essa história para a gente há 9 anos. Então, o Amor 21 tem 8 anos de vida, né? Então, o meu filho nasceu há 9 anos e junto com o meu, na época, tinha outras famílias de bebês também com síndrome de Down. Inclusive a Janaína, que é sua amiga, né? Também Janaína já fez parte dessa construção desde o início. Então nós nos encontramos e nos acolhemos, porque não tinha rede de apoio, né? Que em Maceió praticamente a gente não tinha um local que pudesse nos acolher e orientar. O que é que você precisa fazer agora, né? Sim, seu filho nasceu com síndrome de Down, e agora? O que é que você faz? Né? Porque o susto passa e a gente tem que dar conta disso. Então eu preciso de estimular. O que é isso? O que é estimulação? Né? Então a gente fica muito perdido no começo, sabe, Edjane? Então o susto e o medo vem muito disso, né? A gente tem medo do preconceito, é claro, a gente tem medo de não dar conta, a gente tem medo de não encontrar um local que possa favorecer. O desconhecido, né, Neila? O desconhecido causa medo em nós, seres humanos, exatamente. Não é? Favorecer esse desenvolvimento, que a criança precisa de várias coisas. Então, o Amor 21 surge disso, né? A gente se encontra enquanto família, a gente se acolhe, a gente vê que é muito bom isso, a gente está se reconhecendo, é um território que é nosso isso aqui, e a gente começa a pensar, poxa, como era bom se a gente pudesse ajudar outras pessoas, né, que estão começando essa trajetória também, né, que precisa de orientação, precisa de acompanhamento. Então, a nossa primeira intenção foi de acolhimento, né? Então, o primeiro surgimento do Amor 21 surge daí, do acolhimento. O que você vai me falar? Você vai me falar desse trabalho no Amor 21. A gente sabe que trabalha a criança e você vai me dizer quais os serviços que são oferecidos pelo Amor 21 em relação à criança. Mas como você falou no início, a impressão que dá é que a mãe, o pai, eles precisam mais desse serviço, desse acolhimento, do que a criança propriamente dita. Exatamente. Então, quando a gente recebeu a notícia, a gente recebeu, Arthur seu filho tem síndrome de Down, precisa estimular, precisa fazer fisioterapia, terapia ocupacional, um monte de coisa, e a gente não conhecia nada disso, então a gente foi em busca de dar conta dessa assistência para ele. Só que a família precisa realmente, como você está falando, de um momento de escuta, de um momento de, vamos encaixar as coisas, o que está acontecendo aqui? O que eu preciso fazer realmente, né? Porque eu preciso encaixar essa informação na minha vida, a partir de agora, e é uma coisa para a vida inteira, né? Meu filho está aqui, não é uma doença, né? É importante sempre falar isso, o síndrome de Down não é uma doença, é uma condição da pessoa humana, então faz parte da humanidade ter a diversidade, então que bom hoje a gente poder ter, né, tantas aberturas científicas para entender isso. Então ela vai precisar de apoio sim para o desenvolvimento, mas ela vai ter condições para o desenvolvimento. Então, veja bem, a pessoa não está com síndrome de Down, ela é síndrome de Down. Ela tem a síndrome de Down, ela exatamente. tem a síndrome de Down. Então, assim, não é algo que você está, como a Neila falou, não é uma doença. Isso. Porque uma doença você vai cuidar e tem a possibilidade dela sarar, dela sair, dela não existir mais nessa condição. Na criança com síndrome de Down, não. Ela vai ser bebê com síndrome de Down, criança, adolescente com síndrome de Down, adulto com síndrome de Down, idoso com síndrome de Down, não é? Exatamente. Então a gente precisa entender isso e acolher essa família nesse momento, sabe? Olha, teu filho está aqui, você precisa dar o amor e o afeto que for necessário, como qualquer outro. E a partir disso as coisas vão acontecendo, né? Então hoje, quando a gente acolhe a família lá no Amor 21, que a gente tem esse programa há 8 anos, né, desde o nosso surgimento. Primeiro foi nas nossas famílias, depois a gente começou a atender as famílias, a divulgar o que a gente fazia, e aí surgia o diagnóstico com alguma família, a gente era comunicado disso, e a gente ia na maternidade, ia na casa fazer a visita.
Hoje a gente acolhe lá no Amor 21, que é um prazer imenso a gente abrir a nossa casa, né, para acolher essa família. E a primeira coisa que eu sempre oriento é, olha, calma, pode chorar, pode desabafar aí, porque eu sei que não foi fácil essa notícia, até porque, volto a dizer, a forma como ela é dada, ela não é uma forma tranquila, e a gente precisa encaixar esse sentimento para que ele passe, e que aí sim a gente comece a conhecer essa criança e dar conta do que ela veio. E a gente já fica aqui o recado, né, para os profissionais da área da saúde, e quem dá geralmente a notícia é o médico? Pode ser médico, psicólogo, enfermeira, então o assistente social que tá lá na hospital, sala do né? parto, muitas vezes, às vezes tem muitos relatos de mães que estavam lá com a cesariana aberta, a cirurgia aberta, e o médico lá veio dar notícia. Não esperou nem o melhor momento. Não tem essa. E vai e despeja isso como se fosse realmente uma bomba. Isso não é muito desumano, né? Você não está nem respeitando aquele momento, deve estar trazendo de casa alguns problemas, algumas dores, algumas coisas mal resolvidas. E aí despejou na pessoa que está ali naquele momento, não teve a sensibilidade de entender o outro, né? Entender o outro é algo que não é muito fácil, né? Mas você precisa, você médico, que de repente ainda não está tratando de forma humana, não é, esse momento, não é? Entender que quem está ali é um ser humano. O médico geralmente ele é preparado para cuidar do ser humano, para cuidar da vida humana, mas o dia a dia pode mecanizar as situações e não é o ideal, porque o ser humano ele continua sendo humano. Quanto mais as coisas ficam loucas, parece que mais humano a gente vai ficando, né? A gente não consegue ser máquina, gente, precisa desse carinho, desse amor. Neila, quais os serviços que o Amor 21 oferece? Então, além desse acolhimento da família, a gente hoje oferece estimulação precoce para os bebês, né? Então, a família que chega lá, precisando de orientação, a gente orienta, quer ficar aqui, tendo vaga, a gente acolhe lá, temos fisioterapia, terapia ocupacional para essa criança, né? Em breve teremos a fonoterapia também, que é muito importante. Então, essa criança tem um combo de situações que ela vai precisar desse acompanhamento ao longo da vida. E é importante que comece assim que der. Quando é que é assim que der? Acolher essa informação, focou no vínculo que é tão importante mesmo para que a criança comece a desenvolver, aí a gente começa a fazer, né, as estimulações. Aí lá a gente fornece esses serviços inicialmente para os bebês e quando vai crescendo aí aparecem outras demandas, né? Então além desse a gente também faz o apoio pedagógico, que aí é para criança de 5 a 12 anos, que precisa de um apoio para a parte pedagógica, a criança que está em idade escolar, né, que começa a fazer alfabetização, a aprender mesmo, aí precisa que a gente também oferte esse apoio. Então a gente tem lá para essas crianças a educação física, a pedagoga e temos aula de musicalização. Também. Vocês oferecem isso gratuitamente ou com alguma participação financeira? Não, todos os serviços são gratuitos, né? A gente funciona como uma associação de pais de pessoas com síndrome de Down e precisamos de doações, né? Então as famílias colaboram financeiramente como associados, mas é um recurso que não dá conta, né, da situação do Instituto, né, em relação a tudo que a gente faz. E a gente precisa da colaboração. Então hoje a gente conta com alguns profissionais na equipe, voluntários, outros já começamos a fazer as contratações, mas a gente precisa do apoio da sociedade também para nos ajudar financeiramente, né? Porque a gente ainda não conta com recursos públicos para os nossos serviços. Com certeza. Então, olha só, a gente vai para o intervalo comercial rápido. Na volta, eu vou querer saber duas coisas na Neila aqui. Como que a gente pode ajudar o Amor 21? Eu quero ajudar, e você que está aí do outro lado, está querendo ajudar também? Imagina a gente saber que a gente está colaborando com famílias, com pessoas, não é? Com crianças que vão poder crescer com dignidade, tendo a oportunidade de se preparar para viver bem, né, para viver de forma autônoma. O que, Jane, é autônomo? Síndrome de Down? Eu quero saber disso também da Neila, que eu já estou sabendo que existem possibilidades, sim, de autonomia para pessoas com síndrome de Down. Então, eu quero saber tudo disso daqui a pouco.